E aí, gente, essa aqui. Essa é talvez a penúltima aula, ou antepenúltima do curso. Aula 12 agora. Eu pulei a parte da guerra em si, e eu vou focar só na parte da pós-evolução e questões da confederação em si. É um pouco de economia e direito ainda. Bom, eu queria primeiro falar sobre o background geográfico, né? Coisas que eram antes e depois da Revolução. E você tem aqui nessa parte, nessa seção aqui, as 13 colônias. Você tem aqui, que domínio, obviamente, dos britânicos, inicialmente, na época. Você tem a reserva indígena, você tem Louisiana, que era do controle dos franceses inicialmente. E você tem onde a parte que os espanhóis controlavam, né? Como San Antônio, Santa Fé, etc, né? E aqui em cima você tem uma parte que inicialmente era dos franceses, mas depois foi conquistada pelos britânicos novamente, né? Só que isso aqui vai mudar. Isso aqui vai mudar. Isso aqui é antes da Revolução em si, né? Então, desde 1754 para 1763, você vê que teve uma diferença bem grande, né? Por exemplo, você tem um terreno, Louisiana, cedido pela França à Espanha. Então você tem agora a Espanha em vez da França, porque anteriormente a Louisiana era parte do território francês e agora vai ser do espanhol, nessa época especificamente. E você tinha, nessa época também, uma área disputada entre os britânicos e a França, inicialmente, que depois foi engolida aqui posteriormente, né? Dá pra ver que é um pedaço bem grande, né? Se eu pegar aqui, ó, se eu apagar aqui a parte de antes, ela fica mais ou menos assim, né? Pelo rio Mississippi, os segue os rios aqui já é uma parte assim bem substancial que fica com posse deles, né? A parte do Quebec também. Depois dessa parte de cima vai ser do Canadá, tá? Do Canadá em si. Porque Quebec, por exemplo, é Canadá, hoje em dia. Mas naquela época você vai ver que era um domínio britânico, inicialmente. Então, isso daqui é pré-guerra ainda, né? Pré-guerra revolucionária, porque isso daqui é pós outra guerra que teve. E aí, você tem em 1775, aí no caso a gente tá falando de pré-revolução, né? E você tem a Espanha, o domínio da Espanha nessa certa época aqui. Além das Américas e América Central, que eles tinham dominado praticamente tudo, só com uma parte aqui sendo dos britânicos, bem pequenininha, você vê que posteriormente a gente tem a área agora, o domínio dos Estados Unidos. Embora a parte onde é hoje o Canadá, você vê que tava com o domínio dos britânicos, né? Então mudou aí nessa questão, né? Mas aqui nessa parte aqui ainda ficou dominada, né? Eu não sei se o Canadá era tão útil naquela época, né? Eu creio que hoje o Canadá tem várias questões de hidrocarbonetos, reservas e tudo, mas nem tudo que o Canadá oferece hoje oferecia na época, né? Então acho que as terras dos Estados Unidos em si são melhores. Não sei necessariamente, são melhores no sentido da época, né? Enfim, que eles podiam conquistar depois também, posteriormente. E obviamente os britânicos perderam muita coisa, né? Eles tiveram um passo, talvez, de dominar tudo isso daqui, né? Toda essa região. Canadá e Estados Unidos, que é hoje essas áreas, né? Mas enfim. E depois você vai ter pós-evolução, né? Os Estados Unidos indo pra oeste, né? E aí, no caso, a gente vai ver posteriormente como que vai ser isso daí um pouco, né? E o Hotbard vai falar um pouco sobre como foi o investimento nas guerras, né? Então, no caso, a guerra revolucionária, eles tinham que ter dinheiro pra ter pólvora, pra ter as armas em si, comida, transporte. Isso não é de graça, né? Então, por outro lado, estava fora de questão para o Congresso ou os órgãos revolucionários locais impor impostos, né? Então todo mundo já estava bravo com o imposto naquela época. Então impor imposto para financiar a guerra não era um método tão bom pro povo, né? O método usual de financiamento de governos, né? Afinal, grande parte da força motriz da Revolução era contra os impostos britânicos, no caso. O espírito de liberdade entre o povo americano era forte demais para sucumbir imediatamente a uma tributação semelhante. Em casa, né? Na eles mesmos. Finalmente, em 22 de junho, o Congresso decidiu emitir 2 milhões de dólares em papel. Isso é dinheiro pra caramba na época, tá?
ou em letras de crédito, uma quantia que logo seria expandida. Então foi mais que isso. Cada colônia decidiu, por livre e espontânea vontade, né, que seria prometida em 7 anos resgatar uma parcela proporcional da emissão continental comum, com base em sua população relativa, né? Massachusetts ganhando nesse tema porque ele é uma era mais popular, né? Então eles começaram, por que isso, né? Como que você trocar para dinheiro de papel gera mais dinheiro tecnicamente? Ele gera temporariamente um gasto que vai ser maior, por parte, obviamente, dessa união deles, não é um governo ainda, mas uma união dessas colônias. Então você aumenta a oferta de capital, entre aspas, de forma exógena, e aí no caso você consegue gastar mais, inicialmente, depois leva a inflação. Então, obviamente, isso levou a inflação, obviamente, mas o foco era gastar em recursos para guerra, e de fato isso funcionou. O gasto para guerra funcionou, mas isso gerou inflação, porque você diminuiu o valor intrínseco da moeda como um todo. Parecendo Fiat, né? Não tendo valor intrínseco na prática, enfim. Só quero mostrar um exemplo de como funcionam as moedas na época, né? Os títulos, na verdade, pra fazer o redeeming usando esse papel, né? Então aqui são 3 pences, por exemplo, na Filadélfia. E aí tá escrito To counterfeit is death. Então você irá tirar a moeda, né? Porque é uma falsa, é morte, né? É uma dica pra quem não. Pra ninguém fazer isso, né? Senão é dar ruim. Essa bill, né? Essa nota, né? Esse título, né? Ele tá no país corrente. Não é país, mas. Tripenses de acordo com o ato da Assembleia Geral. É que antes da Assembleia, vários nomes, vários termos, né, em inglês, eles eram feitos com, em vez de S, é com S, é F, né? Em vez de Assembly, né, com SS, é com FF. Eu sei porque eu já li alguns textos no inglês daquela época, ou próximo, e é ruim de ler por causa disso. Então, em vez de Assembly com SS, é assim. Pensilvânia fica com F, por exemplo. Eu não sei como era a pronúncia na época, mas enfim. E aí, enfim. Aí mostra a data, abril de 1777, enfim. Aqui também é $1. Então, e aí vai falar que o bearer, que é o cara que tem essa bill, ela tem que receber Spanish milha de dólar, então dólar espanhol. Então, ou o valor em ouro e prata, né? De acordo com a resolução do Congresso, aqui de 1775. Dando pra ver como era mais ou menos, né? Aqui é a moeda continental, que aí já é a união aí das colônias aí. E foi impressa, né? O Ralph Sellers, na Filadélfia, né? Então, isso que eu chamo de legal tender, né? Obviamente não era um governo necessariamente do ponto de vista estrutural ainda. Então o Congresso não tinha autoridade para tomar suas notas de curso legal, obrigatórias para credores receberem como pagamento de dívidas, né? Então, obrigar que essas notas fossem legal tender, mas era um jeito de financiar a guerra e tal. Mas Rhode Island, em 1775, foi pioneiro em tornar o papel continental concurso legal para todas as dívidas da província. Além disso, qualquer pessoa que recusasse aceitar essas notas como equivalente a dólares em espécie, né? Que seria o dinheiro sem ser o fiduciário, assim, sem o lastro, né? Você tinha que aceitar agora moeda sem o lastro que tinha antes. Deveria ser denunciada como inimiga de seu país e deveria ser impedida de qualquer comunicação com o cidadão do bem. Eu já tinha notas antes, mas tinha lastro em ouro e prata. E aqui eles estão criando uma sem. E aí, obviamente, você consegue printar mais. Imprimir, sei lá. Printar é coisa de quem joga Tibia. Ou quem também. Para jogo também, esse termo é usado. O fato político mais importante dos anos após a independência foi o movimento em direção a uma confederação formal pelos estados revolucionários. O que é uma confederação? E a diferença entre confederação e federação. Então, uma federação é o exemplo do Brasil. Você tem um pacto federativo em que o governo ele tem uma centralização do poder maior
sobre os estados. Eles são independentes, mas eles são independentes e meio que não independentes. Eles meio que têm um poder maior do governo do governo federal sobre cada estado do Brasil. Até que a relação de coletar impostos e coisas que pode ser feita ou não, tem que permitir permissão entre essa federação, né? Isso é um problema, porque gera uma disparidade, porque, cara, uma coisa é certa, cara. Cada estado do Brasil é diferente e as pessoas ali, por mais que sejam da mesma língua, mesma cultura, é diferente, cara. A forma de pensar de cada região, isso é óbvio. O Brasil é enorme. É óbvio que tem diferentes formas de pensar. Então, as leis e as formas que as coisas devem ser conduzidas tem que ser diferentes para região, e os estados têm que ter, sim, autonomia. Quando você não tem tanta autonomia, você acaba gerando um controle maior daqueles no poder na parte federal, né? Isso gera um problema de que você tem uma elite muito pequena governando todo mundo, ao invés de uma descentralização. Não que o governo vai ser descentralizado ou ser uma confederação, não é. Mas ele é mais descentralizado do que com uma federação. Então, confederação, no geral, é melhor que federação. No geral. Não tô dizendo que é perfeito, que é a melhor forma de governo. Eu disse que é melhor que a federação, pelo menos. Então, os radicais não estavam muito entusiasmados com a criação de qualquer tipo de governo central permanente, mas sua desconfiança inata era em relação ao governo. Especialmente em grandes governos centrais, necessariamente livres do controle do povo, foi parcialmente neutralizada. Eles queriam vencer a guerra, né? Por isso eles se juntaram. Tipo, Naruto, Madara versus as 5 nações, né? Todo mundo se juntou com um inimigo em comum. Só que a diferença aqui é que algumas pessoas posteriormente queriam juntar todas as colônias e fazer uma coisa só. Só que as colônias, elas tinham essa noção da formação do estado deles, de cada um, de independência, né? Então eles queriam ser independentes ainda. Por isso que o pacto confederativo era muito mais interessante, né? Embora tenha os papers federalistas, tem pessoas que argumentavam pela federação, né? Então aí o Rothbard cita o Merrill Jensen, ele diz: os conservadores que se opuseram à revolução e que apoiaram apenas quando não viam alternativas, então, quando não tinha como mais sair, né? Bem como muitos que não se opunham com a independência, e ainda ser meio que controlado pelo... Tipo a Austrália, sabe? Tem independência, mas não do mesmo jeito que antes com relação à coroa inglesa. Queriam que a autoridade política suprema fosse colocada num governo central que pudesse exercer poder coercivo sobre os estados e cidadãos, né? Então eles queriam uma federação. Eles valorizavam a conexão britânica pelas vantagens muito definidas que ela dava à classe dominante da colônia. Então quem defendia isso, na verdade, queria que a coroa britânica continuasse a dar para eles benefícios, monopólio, land grant, subsídio. Então, obviamente, muitas pessoas se beneficiavam da coroa inglesa, porque elas estavam, tipo, como fantoches deles e ganhavam através disso. Só que isso é basicamente monopólio estatal, né? Isso é totalmente inorgânico. É basicamente pessoas querendo ser superiores a outras, como se tivessem mais direito que as outras sobre tudo. Enfim, sobre a terra, recursos naturais, enfim. Quando confrontados com a independência, eles exigiram a criação de um governo que de alguma forma funcionasse como um baluarte dos interesses que eles já tinham antes, né? Eles queriam que as coisas mudassem, ok, muda o governo, não tem mais os britânicos querendo encher o saco, mas entre aspas, eles dizendo, né? Eu ainda quero o monopólio, eu ainda quero monopolizar as coisas, eu ainda quero vantagem competitiva sobre os outros. De forma moral, né? Então, muitos queriam isso, muitos queriam ainda oligarquias. Porque eles eram oligarcas, né? Obviamente. O oligarca sempre vai querer manter a oligarquia. Estilo a oligarquia dos 40 clãs ali da Grécia, por exemplo. Além disso, o projeto implicava fortemente que todos os poderes, exceto o poder da política interna, que era passível de substituição, seriam concedidos ao Congresso, e não aos Estados. O Congresso também teria o poder de resolver disputas entre Estados, ou seja, uma federação. Isso é um problema. Nos Estados Unidos, hoje em dia, por conta do que é uma confederação, você vê a implicação disso histórica, porque é assim, né? Você vê que, por exemplo, em diversas questões legais, o Texas resolve de uma forma diferente, por exemplo, pena capital, aborto, vários temas. Cada estado pode decidir por si mesmo em certo aspecto, né? O governo federal não pode impor nos estados
questões que eles podem decidir internamente. É claro que eles têm que ter uma Constituição Geral, que foi aprovada, acho que é por 2/3 dos estados no geral. Eu não lembro exatamente o número. A Constituição é para todo mundo, só que cada estado tem a sua legislação de uma forma diferente. Eles têm uma liberdade. Eu acho que assim é mais justo. Porque cada estado é diferente, cada estado tem um povo que, por mais que esteja no mesmo país, né, é diferente. Então, eu creio que a federação é, na minha opinião, imunda. Ela não é uma forma de governo aceitável. Não que a confederação seja, mas é menos pior que a federação. Os Estados Unidos tem vários problemas. Em diversos aspectos, às vezes isso até é ruim, porque Orlando, por exemplo, você vai pegar regiões em Orlando, Flórida, no geral, perdão. Tem várias razões porque a legislação lá é meio ruim, progressista. Porque é assim, você concorda que a Flórida é progressista, você se muda, cara, você vai pra outro estado. Tem essa opção. Eu posso ir pra um estado que concorda mais com a minha visão. Aí a pessoa que gosta da forma progressista da Flórida vai pra Flórida. E assim por diante. Alguém que é mais conservador vai pro Texas. Enfim, você tem essa opção, né? No Brasil você não tem, né? É uma questão homogênea, né? O Congresso manda. Eu acho que isso é muito importante, porque essa mudança foi importante para também a visão de federação versus confederação posteriormente. A única restrição viral que permaneceu ao poder do Congresso era que não seria permitido cobrar os impostos, né? E aí na Constituição tem coisas associadas a isso. Estes seriam cobrados pelos estados e a receita fornecida por eles ao Congresso. Talvez tenha uma herança aí do que em relação, tipo, que a coroa inglesa meio que obrigava todo mundo a pagar impostos somente a eles, né, de forma unívoca. Então eles queriam provar de forma equívoca. Não, equivocal, eu acho que é o termo. Não sei se esse termo pode ser usado aqui, mas eu tô usando de forma de separação, né? Então todos igualmente coletam impostos de forma autônoma. Eu não sei se tem impostos federais, não lembro exatamente. Mas, por exemplo, no Brasil tem impostos que são assim, federais, enfim. E, no caso, isso é um problema, né? Federação é um problema. Aí, entre aspas, né, ele vai citar um autor. Cada estado mantém sua soberania, liberdade e independência. E todo o poder ensina. Jurisdição e direito que não seja expressamente delegado por esta confederação aos Estados Unidos no Congresso reunido. Então tem coisas que, por exemplo, a própria Constituição quer de todo mundo, e tem coisas que são para cada estado diferente. Isso gera coisas interessantes. Obviamente todo mundo tem que obedecer a Constituição, mas a forma que a legislação vai sendo criada vai ser de forma mais independente do que uma forma mais geral. Isso pra mim, na minha opinião, é mais interessante. Tem um congresso lá e tal, mas você tem uma autonomia muito maior dos estados. E sabe por que isso é mais democrático? Porque quem elege em cada estado é o povo. Então o povo vai eleger as pessoas que mais batem com a sua visão. Então, obviamente, pessoas no Texas, na Flórida, Pensilvânia e outras regiões, elas pensam de forma diferente, Seattle. E eu creio que é mais justo que as pessoas que elas elejam tenham o poder de fazer as coisas do jeito que é o objetivo do povo, né? Então é muito mais democrático a confederação do que uma federação. Isso já mostra como a democracia brasileira, por ser um pacto federativo, ela é inferior a uma confederação. Não que a confederação o ser humano é mau no fim, né? Mas não que a confederação ela é perfeita, mas ela é melhor do que a federação. É esse meu ponto. Eu creio que o Rothbard também faz esse ponto. Embora ele também fala que a confederação do jeito que foi feita foi de forma imunda, na visão dele. Ele também cita, mas eu não vou falar sobre ela muito, que é a Constituição de Pensilvânia, que ele denota como sendo extremamente libertária, né? Então eu vou talvez escrever sobre esse tema posteriormente em livro, né? Futuro. Mas é bem interessante, que é uma Constituição que ele diz que é bem assim. Ele cita algumas partes, né? Que é bem libertária na sua visão geral, né? Isso aí foi antes da Constituição em si. Aí vai ter uma parte que ele cita duas visões que permeavam aquela época. Que são meio que contrastes uma da outra, né? Então a visão de Clitos, entre aspas, de certa forma, é somente um personagem nesse sentido, diz assim: nós nos rebaixamos ao reintroduzir os piores pares do domínio britânico. Reintroduzir, ou seja,
A gente tá fazendo a mesma coisa que o Império Britânico fazia. A questão clara é, estamos lutando, esbanjando nosso sangue e dinheiro para estabelecer o governo mais livre. Eles querem liberdade, esse é o objetivo da revolução, e melhor do planeta. Ou estamos prestes a garantir uma formidável interesse da corte. Então a gente quer um governo centralizador, semelhante ao que o britânico fazia. Ou os ideais de liberdade que a gente defendeu na revolução vão se manter. Então tem essa questão, é que nem que você vê, por exemplo, um anime, aí você vê começo, meio e fim, o protagonista vence, que depois dele vencer, o que acontece? Você vê Naruto inteiro, por exemplo. E depois que ele se torna Hokage, né? Depois o que acontece? As coisas ficam melhores ou piores? Eu acho que Boruto é, por exemplo, esterco, na minha opinião. Não sei o mangá, mas a questão é, depois de resolver a revolução, e depois? Como que vai fazer? Você vai ficar fazendo. Vai ser que nem a França, que ficou pior do que antes? A França fez um negócio ali, um massacre ali, com Robespierre e tal. Então a questão é que se eles iam fazer algo de fato melhor, a visão libertária deles pré-evolução ia continuar valendo, ou se ela não seria mantida, né? Então era isso que estava em questão aqui, né? Então aqui ele vai dizer também a origem e essência do governo está no povo, portanto deixe-nos manter o pessoal em nossas próprias mãos. Então essa é a visão. E aí, outra visão, a do Faithful Friend, que seria mais direita, né? O desgaste do poder nunca esteve, nem nunca poderá estar na natureza das coisas, nas mãos do povo. Olha o que o cara tá falando. Ele disse esquerda no sentido apenas de contraste, tá? Eu creio eu. Como o povo não temos, como o povo não temos poder em nossas mãos, possamos exercer com segurança, exceto o de escolher nossos guardiões uma vez por ano. Não estamos lutando por esta ou aquela forma de governo, mas para nos libertarmos do poder arbitrário e da barra de ferro da opressão, por um lado, da licenciosidade, anarquia, ele usa o termo anarquia, e confusão populares por outro. Então você vê duas visões, né? Uma, talvez, dizendo sobre liberdade, mas dizendo que a essência do governo é o povo, e que está nas mãos do povo. E outra que está falando que o poder nunca esteve na natureza das coisas, nas mãos do povo. Que o povo não tem poder de exercer sua segurança, exceto escolher os guardiões uma vez por ano. E esperar pelo melhor. Então, as duas visões talvez sejam não exaustivas em fazer o ponto, né? Mas eu creio que a visão que aqui a visão de esquerda e direita não tem a ver com esquerda e direita no sentido político, tá? É no sentido de contraste de um autor e outro, né? Uma opinião ou outra. Mas eu creio que a visão que a gente tem que ter é que eles tinham que, pela mesma razão que eles fizeram a revolução, eles tinham que manter essa mesma visão, na minha opinião. Fazer um governo justo, com base em direito natural. Se o governo deles não fosse com base em direito natural, então toda a revolução era inútil. Então, uma teoria de direito natural deveria ser desenvolvida de forma mais clara para que todas as noções de liberdade fossem expressas do ponto de vista mais justo possível. Ok, existe o governo, mas vai ser com base total em direito natural as nossas prerrogativas. Essa deveria ser a visão. Durante o inverno de 1776 até 77, a legislatura conservadora da Carolina do Sul, tem a do Norte também, aparentemente ansiosa para acabar com o radicalismo georgiano, propôs uma fusão entre todos os estados, mas os caras não quiseram, né? Tipo, imagina, não existiria Geórgia, né? A única coisa que eu sei de Geórgia é que foi a região onde foi gravado The Walking Dead, né? Então, pra mim, obrigado por não terem juntado, né? The Walking Dead é uma das séries mais importantes pra mim. Foi o que me fez aprender inglês, porque eu comecei a ler quadrinhos em inglês de The Walking Dead, porque não tinha em português ainda. Então, pra mim, The Walking Dead é muito importante. Os primeiros livros que eu li na minha vida, por diversão, foi o livro do Governador, né? A história do Governador. Então, eu tenho uma paixão muito grande por The Walking Dead, né? E foi gravada na Geórgia. Então, obrigado por não ter fundido, né? Porque se fundisse aí eu teria que falar que foi fundido. É que seria estranho. Eu acho que Geórgia é uma coisa por si só, né? Se fosse junto, isso que é estranho. Mas eles recusaram. Ainda bem, né? Até porque cada colônia tinha independência, não queriam se juntar, né? Cada uma queria ser do jeito que elas queriam.
As forças liberais da Virgínia, lideradas por Thomas Jefferson e Mason, enfrentaram, no entanto, uma luta difícil. Foram, por exemplo, bloqueadas nos seus esforços para abrir um escritório de terras para as terras ocidentais, que é no oeste, né? Para na esquerda, né? Pra quem não lembra. Para se tornar abertas à colonização. Então, você tinha agora aqueles territórios que eram da França e depois foram da Espanha, que em certo momento foi comprado dos Estados Unidos. Agora você tinha a questão de eles colonizarem o resto da terra, né? Então até a região de Texas, Seattle, ao que vai ser conhecido como São Francisco posteriormente, que é lá na ponta da ponta da ponta. Isso vai ser importante do ponto de vista econômico para os Estados Unidos, né? Que aquela região também é deles. Eles têm acesso total ao outro lado do oceano para relações econômicas, né? Você vê um mapa de Seattle em Portland, cara, é perfeito para saída e vinda de barcos, né? Naquela época isso é muito importante. Então, São Francisco também, e todas aquelas regiões, tem muitas regiões ricas lá na ponta do oeste. Próprio. Eu acho que eu vou falar errado, né? Não lembro se é Beverly Hills. Não, não é Beverly Hills. Não lembro o termo. Você descendo de São Francisco ali no mapa. Tem uma região também que é bem rica, né? Não lembro o nome diretamente. Mas tem bastante coisa boa ali, né? Naquela região. Então, é óbvio que essa colonização do resto do país teria que ser feita, né? E através também da guerra, né? Seja com a Espanha ou com outros pormenores ali, né? Só que teve problema por causa disso, né? Porque todo mundo queria especular em terra, né? Todo mundo queria. Não, então, mas quem vai ser as terras que a gente for achando? O certo, na minha opinião, do Geria Natural e visão de Locke, né? É que as pessoas irem, por exemplo, ter o direito, obviamente, natural de irem pro oeste pra criar casa e coisa do tipo, e os governos serem informados, né? E é livre, né? A pessoa que tem a posse da terra não é a pessoa que compra a terra antes, mas a pessoa que constrói a terra ali. Uma casa ali. Obviamente, para não ter problema, seria bom você meio que fazer. Por exemplo, vamos supor que está no momento de construção da nossa casa. E outra pessoa quer construir uma casa do lado da sua, só que ele quer pegar um terreno que você já tá pegando. Então, às vezes você pode simplesmente ter problemas aí de. Não, tu tava aqui primeiro, enfim. É bom você ter, tipo, uma noção de que você pode. Ok, essa seção de terra eu estou construindo aqui no momento é minha. Essa outra terra é de outra pessoa. E você ter essa distinção de forma clara pra quando a pessoa tá fazendo a construção, né? Porque é uma coisa que leva tempo. Vamos supor que a pessoa quer plantar numa região e outra pessoa quer construir onde ela quer plantar. Tem problemas, então é legal você ter. Não leilão de terras que não existem, mas você ter uma noção de que não tem uma interpolação, por exemplo, que nem Abraão tinha com os caras aí da região onde ele morava, em Canaã. Que ele cavou um poço em certa região, o poço é dele, ele que cavou, então é dele, na visão de propriedade de Locke. Só que outra pessoa vinha e fala, não, esse poço é nosso. Mas eles não construíram o poço. Como que é deles? Quando o poço passou pra Isaac, mesmo assim tentaram falar, não, esse poço é nosso. Como assim, cara? É nosso. Era do meu pai, como meu pai que construiu? Como que você tá pegando algo que era do meu pai e agora é meu? Aí o, o Isaac fez outro poço ali mesmo. E mesmo assim teve treta. Depois resolveu, né? Mas acho que é Abimeleque, não lembro o nome do cara. Acho que é Abimeleque. Posso estar errado. Alguém me corrija na passagem de Gênesis, né? Mas o grande ponto, cara, é que quem faz primeiro, construiu ali é da pessoa, cara. Essa é a visão. Não tem esse te achado não roubado aqui, porque. Enfim, eu acho que é melhor. Mas você tem que também ter a divisão ali. Mas você vende terras que não existem, pessoas especular em terras que não existem errado. Então, os conservadores se opuseram a esse plano não por suas conexões com especuladores de terras, mas também pela colonização generalizada do oeste afastaria a população do leste. Então eles tinham a visão de que o valor das propriedades do real estate, né, na parte que era das colônias, né, naquela época ainda, iria diminuir o seu valor, porque as pessoas iam migrar para outra região, e aí no caso teriam menos compradores temporalmente de terras e menos pessoas. A demanda diminuiria porque mais pessoas iriam para essa região tentar uma vida nova em outro lugar. O que de fato aconteceu. Então, esse era o medo deles, mas isso é uma idiotice. Porque eles estão tentando defender
o mercado dele, obrigando as pessoas a não irem pro. Basicamente, a conclusão que eles teriam que ter é: ó, a gente não pode deixar as pessoas irem para o oeste. Por quê? Porque senão a gente vai se ferrar. O problema é de vocês, cara. O problema é de vocês. Por que vocês não vão. Por que vocês não usam o capital que vocês têm, o conhecimento de real estate, pra pegar real estate no oeste? Enfim. Mas sem land grant, né? No momento sem land grant. E também vai ter uma outra questão de. Finalmente vai ter o fim desses aluguéis do King Ranch, de impostos, que ninguém podia ter terra, só podia pagar aluguel. Você não poderia ter posse de terra geral no total, né? Isso vai acabar também. Finalmente, movido pela ganância por receitas provenientes do domínio público, virgem ainda, o Congresso concordou tacitamente em ignorar as reivindicações de empresas de terras, como apenas Nova Jersey e Maryland se oporam, né? Então, as terras do noroeste da Virgínia foram finalmente cedidas à soberania e propriedade total do Congresso. Então, você tinha essa questão de posse de terra que ainda estava sendo resolvida, que eram posse meio que, de certa forma, imoralmente, né? Ironicamente, da coroa. E agora a gente tem que falar, então, ok, agora de quem é posse? A gente vai criar um governo que vai ter posse? Como que vai ser? Não faz sentido criar um governo que tenha posse, porque se daria esse governo uma posse indébita, né? Essa posse, ela não existe ainda. Como que uma terra que ninguém fez nada ainda de alguém? Não é de ninguém. Ninguém misturou o trabalho com a terra ali. Eles se oporiam por essa apropriação indébita do governo. A própria noção de lutar contra a coroa inglesa. Porque a coroa inglesa fez a apropriação indébita das terras. Eles concediam land grants e terras que eram na parte da colônia com impostos e coisas do tipo como se a terra fosse deles. Então, essa apropriação indébita é errada. Porque essa apropriação indébita, ela beneficia pessoas. Pessoas do governo inglês. E isso é errado. E também oligarcas. Então, essa apropriação indébita não deve acontecer. Então, por isso que imposto sobre terra é uma apropriação indébita. É como se alguém tivesse posse de algo que não é seu capital, não é sua propriedade privada de fato. Então, imposto sobre terras, na minha opinião, é moralmente injusto. Embora você deve pagar, né? Porque não ser preso, né? Então é bom você pagar. Pague, mesmo sabendo que é injusto, né? Aí é uma questão jurídica, né? Mas você tem que pagar, né? Porque no fim, se não pagar, você se ferra. Mas, enfim. É injusto. E tem países que não tem, exatamente, porque é injusto. Então essa apropriação indébita não deveria acontecer por parte do Congresso, na minha opinião. À medida que as emissões de papel moeda inundavam o mercado, a diluição do valor de cada dólar fez com que os preços em termos de papel moeda aumentassem. Então, obviamente, é bem simples, né? Pela lei de Grisham, mesmo que você tivesse ouro e prata, você ia ter o valor diminuindo. Porque o dinheiro ruim, ele tira o melhor, uma coerção estatal para as pessoas usarem o papel também. No livre mercado, não. Ninguém ia usar papel moeda que ele perderia seu valor em relação ao ouro e prata. Mas no contexto estatal, não é o caso, né? Obviamente, gerou inflação. Uma vez que se incluía os preços de ouro, de prata e das moedas estrangeiras, o valor de papel moeda diminuiu. Então a pessoa, as outras nações que tinham lastro em papel, perdão, em ouro e prata, obviamente o valor é maior. Até porque quem tá usando papel é o povo dos Estados Unidos. Então é diferente. Então a lei de Grisham não é internacional ao mesmo tempo. Automaticamente, ela é um legal tender no contexto do país. Então a lei de Grisham se aplica no país que está usando a moeda legal tender. Então, como eles estavam usando moeda fiat, num certo momento, na guerra, você tem uma depreciação com a relação de importação, por exemplo. Então, se você pagar em papel moeda, no caso, moeda fiat, tu tem depreciação, porque com lastro em ouro e prata é muito superior em valor intrínseco, né? Bom, aí deu problema a inflação, né? Os bodes expiatórios favoritos eram os comerciantes e os especuladores que persistiam em fazer a única coisa que seguir o vai e vem da oferta e procura, né? Só que, cara, eles
É assim, se a moeda diminuir seu valor, é claro que os preços das mercadorias vão aumentar. Não é culpa do comerciante. Você diminuiu o valor da moeda em si. A culpa é deles que usou a moeda fiat. Aí, estilo Palpatine, só foi pra ter recursos pra guerra. Tem outras formas de coletar recursos. Eu acho que é uma política muito fraca você dizer, não, a gente só fez isso porque era a única forma. Tem várias formas de levantar recursos, empréstimos, de países que concordam com a sua causa, né? Eu não sei se poderia ser viável, né? Possível. Foi a medida que eles adotaram, mas eu acho que é muito Palpatine. Do, pra quem assiste Star Wars e sabe que a economia de Star Wars é muito mais complexa do que parece. Você achar que, por temporariamente, um período de guerra, você pode fazer o que você quiser. De habeas corpus, como o Lincoln fez em um certo momento, por exemplo. Numa outra tentativa familiar com problemas de intervenção inflacionária, proibiram a depreciação do papel, o aumento de preços. Dois erros, né? A inflação vai acontecer, ponto. Isso vai acontecer porque você está usando papel moeda, isso é inflacionário por design. Não tem como você tirar essa lei econômica praxeológica. Primeiro erro, eles proibiram a depreciação. Primeiro porque a depreciação, ela acontece organicamente. Não vai acontecer. Somente com relação ao dinheiro de fora. Você não tem como controlar isso. É óbvio que a depreciação vai acontecer. Vai ter inflação. É que nem vinho. Você mistura água, o valor intrínseco do vinho vai diminuir. A pessoa vai tomar isso aqui, cara, isso aqui tá aguado. É o lixo. Não vou pagar isso aqui. Então, ou o aumento de preços, que também é uma consequência da depreciação. Só que o aumento de preços é uma questão que a moeda, legal tender que está sendo usada, é papel. Valor menor. E no fim, gera aumento de preço. A culpa não é do comerciante. A culpa é do papel. Tá usando papel como. Em vez de lastro em ouro, claro que vai dar merda. Sempre deu merda, sempre vai dar merda. Controle de preço, né? Maximização de preço. É o máximo preço que pode ser usado para uma mercadoria, né? Eu creio que um exemplo, hoje em dia, no Brasil, por exemplo, eu vi num vídeo do Celso Russomano, né? Parece que tem maximização de preços em remédios. Então tem remédios em que você tem uma organização monopolística que prevê, no caso, ela ordena, né? O máximo de preço que certos remédios podem ter. Aí, no caso, a farmácia, ela pode cobrar no máximo até tal valor. Aí tem que ter uma relação de fornecedor e com a farmácia. Obviamente tem que operar lucro, né? Porque normalmente eu acho que é estável essa relação de fornecimento nesse mercado, depende, eu acho. Mas o grande ponto é que também o mercado farmacêutico dizem que é um dos melhores para investir, né? Porque basicamente é inelástico, né? As pessoas têm que comprar uma necessidade óbvia, é inelástica, né? Então, o preço não afeta a demanda, mas tem uma cota de preço máxima, né? Aí você pode discutir se isso é errado ou não, né? E também no preço de arroz e outros alimentos básicos você não pode subir acima de uma porcentagem de lucro específica. Então existem controles na legislação brasileira assim, né? Dessa forma. De porcentagem de lucro possível, né? Isso que é uma maximização de preços, né? Então eu creio que às vezes quer corrigir um erro, um problema que na verdade nem existe, talvez. Mas o ponto é que controle de máximo de preço não funciona. Você vai tirar itens do mercado. Porque quando o meu comerciante vê que ele não vai ter lucro nessa transação, ele basicamente não vai comprar do fornecedor produto. Não vai importar, ele não vai comprar do fornecedor. Ele vai falar, eu vou perder lucro, eu vou ter débito, na verdade, nessa transação. Então o meu custo está sendo maior ou quase igual ao minha venda final. Então, se eu não posso ter lucro nessa transação, eu vou falir. Que é isso que vai acontecer, a empresa tem que falir. Se é que todas as empresas vão à falência, né? Não, né? No caso, é até pior. Então, obviamente, maximização de preço não funciona. Então, a resposta inevitável, a escalada de condutores são penalidades cada vez mais severas contra comerciantes e especuladores. Né? Especulador é por exemplo, fornecedor que trabalha com commodity e vende algodão, por exemplo, ou vende
tipos de matéria-prima, como, sei lá, sementes ou, enfim, qualquer coisa, melaço. O especulador, ele pode reter a oferta para aumentar o preço. Isso eu acho errado. Mas o que o especulador não pode fazer é não ter lucro, né? Porque se não tem lucro, não tem por que é, comercializar, não tem por que se tornar um financiador. Eu creio que especulação é errada de preço, mas você manipular o mercado intencionalmente. Então, o cara que trabalha com commodity, ele tem que entender o timing da commodity para ele fazer lucro, né? E se não entender o timing, ele que é burro. Então, ele reter a oferta não é razão de ele manipular o mercado intencionalmente, né? Mas o grande ponto é que essas medidas que eles faziam eram erradas, né? Na minha opinião. Os mestres artesãos, forçados pelo controle de preços, controle, né? Com prejuízo, ameaçaram fechar as lojas. Então, tipo, os caras não iam ter lucro, como pra que eles iam literalmente à falência? Eles iam não ter dinheiro pra comer. Óbvio que eles ameaçaram fechar as lojas. E como sempre acontece, sob o controle de preços, foram conseguidos aumentos ocultos de preços através da redução de qualidade dos produtos. Então, você põe uma maximização de preço, beleza. Eu tenho o mesmo produto com uma qualidade menor e a maximização de preço me beneficia, né? Novamente, o detrimento dos consumidores. Então, o consumidor pegar um produto de péssima qualidade, só que o controle de preços favorecia o produto com péssima qualidade, né? Ok. Essas são coisas que aconteceram durante a Revolução, no uso da moeda Fiat e que deram merda. Isso é uma moeda que a moeda Fiat dá merda. E normalmente é usada pra guerra. Essa é a razão da porque a moeda Fiat veio pro mundo. Primeira e Segunda Guerra também. As ideias empresárias da Filadélfia, Rothbard vai citar, falam dessa forma, defendendo o livre mercado. Ele, o sistema de controle de preços, é absurdo e contrário a todos os princípios do comércio. Ele destruirá todas as fontes da indústria e fará com que os interesses de todos diminuam todos os negócios. O comércio deve ser livre como o ar, ininterrupto, cataláctico no caso, como o passeio. E embora necessariamente goste disso, às vezes será alto em um lugar e baixo em outro. Ou seja, um jogo de formas de somas positivas, na teoria de von Neumann. Tem pessoas que perdem, tem pessoas que ganham. No fim, quem ganha e quem perde, a culpa é da pessoa por ser inteligente ou não na sua forma de negócio. Ou também por ter sorte, às vezes. Sorte também às vezes é importante. Aí uma coisa que é estilo Palpatine em Star Wars, né? Os radicais que defendiam o controle de preços também justificaram esse desvio, acentuando seu compromisso com a liberdade. E como que se defende controle de preços e liberdade comercial ao mesmo tempo, cara? Não tem lógica, cara. Tá controlando, na verdade. Se chama controle de preços. Como que. Não liberdade de preços. Como que controle de preços é liberdade? Eu não entendo. E os direitos de propriedade alegando uma necessidade de guerra. Daqui é Palpatine, cara. Não, a gente tem que mudar a Constituição em alguns pontos. Palpatine fez isso. Se você ler. Porque normalmente você vê os filmes de Star Wars, séries, você acha que é só aquilo. Mentira. Você lê os livros de Star Wars, o bagulho é muito mais complexo do que parece. Muito mais complexo. O Palpatine, ele durante a guerra dos clones, ele, na verdade foi o mestre dele, que é o. Acho que eu esqueci o nome dele. É Darth. É o Darth Sidious é o Palpatine. Eu não lembro o nome dele. Eu tenho que lembrar. Mas o mestre do Palpatine, ele basicamente. Ele tinha essa visão de criar a guerra dos clones. Não foi a ideia do Palpatine, na verdade. Vou pegar aqui Palpatine. Palpatine Master. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci realmente. Eu escrevi sobre isso até. É Darth Plagueis, tem um livro dele. Então, ele que teve ideia de tudo, na verdade. Ele basicamente fez que as colônias. Colônias não, que uma reserva de plasma na. Isso aqui é a história do Star Wars, tá? Na Guerra dos Clones. Pré-Guerra dos Clones. Que a reserva de plasma fosse acessível. Que tava no planeta do Palpatine, no caso. Que ele morava, que é o. Eu não lembro exatamente de cor. Eu não lembro o nome do planeta em si, mas. Alderan? Alderan, não é? Acho que não é Alderan, mas enfim. Tinha uma reserva de plasma lá. O rei anterior queria usar só pra ele.
Só que outro queria permitir que uma empresa explorasse. Porque a reserva de plasma era muito grande, né? No fim, o Netflix permitiu. E através disso, ele gerou a Guerra dos Clones. Ele gerou um, um momento em que ele vai usar essa reserva de plasma posteriormente para implicar posteriormente o fim das áreas de livre comércio. Então, a razão da Guerra dos Clones foi uma questão de imposto. Um imposto nas áreas de livre comércio. E aí a Trade Federation ficou brava com isso, cercou o planeta lá. Não lembro se era Alderan, era outro. E no fim, o que aconteceu foi que basicamente a guerra foi gerada através disso, né? Vou pegar o nome do planeta Palpatine. Planet Origin. Que eu não lembro realmente. É Nabu. Nabu, lembrei. Não, Alderan não. Alderan é outra coisa. Então, o cerco de Nabu foi feito, na verdade, por essa questão de imposto nas áreas de livre comércio. E isso gerou a Guerra dos Clones. E o Palpatine ele vai ascender ao, entre aspas, trono, né? Da República. Como o Supremo Chanceler. Exatamente para conseguir mudar as leis durante a guerra. Durante a guerra, por necessidade, entre aspas, de guerra com os separatistas, a chamada de CIS, né? Eu tô citando essa história do Star Wars por uma razão que é importante aqui. Durante isso, ele mudou muitas leis. Ele basicamente centralizou o poder em si mesmo. Até o ponto que ele centralizou de tal forma que não era mais uma democracia descentralizada como antes. Não era descentralizada totalmente, mas ele basicamente centralizou tudo nele. Então, ele desfez basicamente a reforma de Roussan, que foi feita em 1000 BBY. 1000 BBY. Pelo... Agora eu esqueci o nome, cara, mas eu acho que era o chanceler... eu acho que é Valoron, o nome do chanceler, que fez isso. A história do Star Wars é muito complexa, tá? Eu escrevi muito sobre a história de Star Wars. Economia de Star Wars e direito de Star Wars. É muito mais complexo do que parece. É quase tão complexo quanto a história americana. Pra você vê. Acho que é mais complexo, na verdade, porque é uma economia sintética, né? E tem que ler muita coisa. Eu acho que é mais complexo porque não é a mesma coisa. Economia sintética é diferente. É mais complexo, na minha opinião. Mas o grande ponto é que o Palpatine usou isso muito para mudar a legislação e mudar a Constituição. Então ele desfez, porque a visão de Valorum é pós-guerra contra os Siths, foi tentar. Porque durante a guerra dos Sith, que demorou desde 5.000 BBY até 1000 BBY, desde 5.000 BBY com a. O termo é. Acho que é Hyperspace War. Teve a tal da Hyperspace War, que é nos quadrinhos, né? Essa parte. Eu ia fazer um curso só sobre Star Wars, né? Teve Hyperspace War. Que basicamente uma guerra, a primeira talvez guerra geral contra os Siths pós eles irem pra um exílio, né? No planeta deles, que eu não lembro o nome exatamente. Eu realmente não lembro o nome. Mas, basicamente eu não vou contar a história exata da Hyperspace War porque é muito grande. Mas, basicamente, desde dessa específica guerra contra os Mandalorianos até 1000 BBY, você vai ter várias guerras dos Siths contra a República. Até no fim que a República ganhou. Só sobrou acho que o nome dele. O cara da regra de 2, né? Só sobrou um, que foi o. Cara, eu tô realmente esquecendo os nomes dos Star Wars. Eu vou pegar aqui. Quem criou a regra de 2, né? Who created Rule of Two? Eu realmente esqueci. Eu até tenho que ler o livro dele que eu não li ainda. É o Darth Bane. Então tem 3 livros do Darth Bane. Então só sobrou o Darth Bane e outros discípulos. Teve outro que sobrou também, se você pegar o Legacy, né? Mas enfim. O grande ponto é que
Depois das reformas de Bolsonaro nessa época aqui, após essas guerras, meio que a república foi descentralizada. O poder militar, político e de direito, né? Só que basicamente o Palpatine, por, entre aspas, necessidade de guerra, desfez tudo que o Valor não construiu ao longo do tempo. Então, basicamente, ele usou a guerra, o Palpatine, pra ter poder pra si. No ponto que, quando ele criou o Império, ele criou o Império legalmente. Ele não fez uma culpa de etapa, necessariamente. Ele já tinha um poder sobre os sistemas bancários, ele já tinha poder total, ele já tinha poder militar, controle militar sobre toda a República. Poder de criar um exército, porque foi dado esse poder constitucionalmente. Não sei se foi legislação ou constituição. Num certo momento, teve votação e tal pra isso no Congresso ali da República. Então, vai nessa, cara. A história de Star Wars não é simples, não, cara. É muito difícil, por sinal. É bem complexo, na verdade. Então, o meu ponto aqui é que essa mesma questão que a gente vê na economia sintética de Palpatine é a mesma coisa que eles queriam aqui. Por necessidade de guerra, a gente tem que usar dinheiro fiat. Palpatine fez a mesma coisa, buscando crédito no banco dos Moons, né? É o Intergalactic Banking Claim. Então, tudo com necessidade de guerra. Toda necessidade de guerra, a gente tem que mudar leis. Até o pai da Leia, Precisa Leia, tem uma parte dos quadrinhos que ele tem um discurso bem encerrado no Congresso, no Senado, né? Senado da República em Coruscant, contra exatamente essa necessidade, entre aspas, de criar um exército militar maior, que tem uma hora que ele que é um maior ainda, que foi votada e aceita no Senado, né? Então o Senado fez o Palpatine ascender. Só que o Palpatine sempre falava, não, eu aceito esse poder temporário durante a guerra pela necessidade do momento, né? E ele falava de uma forma cínica, né? Como se ele não quisesse poder. Mas a própria guerra foi planejada pelo mestre dele, né? Mas enfim. Acho que eu me ative muito a economia de Star Wars, né? Eu acho que passei mais tempo do que deveria. Mas eu creio que tudo isso daqui que eu falei tem a ver com isso daqui. Tem a ver com essa noção de você usar a guerra pra mudar leis temporárias, entre aspas, que no fim vão, talvez, continuar. Mas no fim isso só quer poder, né? Ok, vamos pra história da vida real agora, né? Voltar. Então Hamilton vai falar uma coisa que, na minha opinião, foi inconsistente, né? Há quem sustente que o comércio se autorregulará e não será beneficiado pelos incentivos ou restrições do governo. As pessoas imaginarão que não há necessidade de um poder diretivo comum. Este é um daqueles paradoxos especulativos selvagens que se tornaram populares entre nós, no libertarianismo, né? Contrários à prática ao senso comum das nações mais esclarecidas. Então ele estava argumentando por uma centralização do poder maior no governo nessa mudança das colônias, né? Que agora eles tinham que escolher, né? A gente quer uma confederação, os estados são meio que independentes, ou uma federação. E essa é uma decisão que mudou a história dos Estados Unidos, sim. Se ele decidisse uma federação, os Estados Unidos hoje seria muito diferente. Muito diferente. Muito, muito, muito diferente. E teria impactos econômicos, porque no fim a legislação ela seria definida de forma federal, e isso cria problemas. Isso cria problemas muito sérios. Então, esse é um ponto a ser citado, né? Hamilton invocou explicitamente a tradição do supremo mercantilista Francis Colbert, né? E declarou que preservar a balança comercial em favor de uma nação deveria ser o objetivo principal de sua política. Isso aqui é risível. Eu não lembro se foi o livro do Walter Bock, acho que foi outro autor. Eu li um livro que era o básico de economia do ponto de vista austríaco, que ele citou uma coisa que eu concordo muito. A primeira vez que eu vi essa visão foi nesse livro. Tem no Mises Institute. Que é... A gente deve simplesmente não tá nem aí pra balança comercial. Nem aí. Esse negócio de mais importação e exportação não tem nada a ver, cara. Porque balança comercial é basicamente assim, a gente tem que ter mais exportação que importação. A gente tem que ter mais dinheiro entrando por inflow de capital que a gente tá gerando para outros países do que importando. Isso é uma falácia. Um livre mercado é só uma falácia. As pessoas têm que ser livres para importar e exportar o quanto quiser e essa relação de PIB não tem nada a ver com essa questão. PIB é um método, mesmo PIB real, PIB per capita, é um método bem assim, cru
de você analisar uma economia de país. Tem pessoa que fala, não, ó, o PIB real tá crescendo na Argentina, o PIB per capita tá crescendo, isso antes do milênio, por exemplo, alegando que o governo tava bom. Aí você olha para outros dados econômicos, você vê que o país tava na merda da inflação, um monte de coisa horrível, CPI crescendo lá no fim do mundo, que é o Consumer Price Index, índice de preço de consumo, preços de tudo subindo no ápice da época. E alguém vai defender que a Argentina tava fazendo um bom trabalho com a sua economia. Isso é simplesmente uma que a gente chama de irracionalidade. Tu baseia em um parâmetro econômico para dizer tudo sobre um país. Isso não tem lógica. Você tem que ter uma equação multivariada com vários parâmetros para você analisar um país e uma interpretação decente. Se você interpretar os dados corretamente, vai ser irracional do mesmo jeito. Então a visão de Hamilton, na minha opinião, estava incorreta. Esse negócio de balança comercial não tem nada a ver. É um mito. E aí, essa questão de imposto federal, em 1781, eles propuseram um imposto federal, entre aspas, imposto de importação de 5% sobre todos os bens importados de todas as colônias. A receita da importação seria usada para pagar juros e principalmente a dívida federal. Durante essa época da inflação, da guerra, paper seria usada durante a guerra, você teve um problema econômico que agora você tem dívidas que foram contraídas pelo governo. Pelo novo governo dos Estados Unidos, né? E agora eles queriam pagar ela, eles queriam pagar com imposto, só que. Pensa, tu tá usando a mesma coisa que você lutou contra pra pagar o que você usou pra lutar contra. Então você lutou a guerra, ganhou, e agora tu quer fazer a mesma coisa que antes? Sem consentimento? Mas a principal reivindicação nacionalista, como antes, era um programa de tributação federal. Morris, Hamilton e Wilson exigiam um sistema tributário federal abrangente, arrecadado e administrado por funcionários federais, dando poder a esses funcionários federais de fazer o que quiser sobre todas as colônias. Né? James Madison também liderou a luta pela tributação federal, mas vários impostos encontraram fonte de forte oposição. Né? O historiador canadense do século XIX, Egerton Yerson estava bastante certo ao dizer. É que eu achei interessante essa citação, né? Ao apontar a inconsistência dos revolucionários dessa forma, né? Eu pessoalmente gosto da Declaração de Independência. Eu creio que ela tem aspectos bem libertários, né? Mas olha essa visão aqui, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, foi feita em nome e para propósitos professados em liberdade, né? Contra a coroa e tal, liberdade natural, liberdade do povo, até com uma prerrogativa cristã. Mas os primeiros atos sobre ela foram privar uma grande parte dos colonos não apenas da liberdade de ação, mas da liberdade de pensamento e opinião. Então talvez a letra, né, em si, porque eu li a Declaração de Independência, até escrevi um pouco sobre ela recentemente, e eu não discordo com nada ali. Talvez alguns termos podem ser usados de uma forma diferente, mas eu não sei exatamente se eu concordo totalmente com essa declaração. Mas o teor original você perdeu, sim, em parte. No livro 5 do Rothbard, a gente vai ver um pouco mais a visão dele da Constituição Americana, das emendas e tal. Aqui uma pintura muito bem feita sobre a Declaração de Independência, né? Então, tem muitos dos caras que a gente viu nessa época, né? Com esses cabelinhos zoados aqui, né? Mas enfim. Eu acho essa forma de se vestir bem esquisita, né? Mas enfim. Mas. Aqui a Declaração de Independência sendo redigida e tal, pelo Thomas Jefferson. Enfim. E aceita, aprovada pelos outros, né? Aqui a Declaração de julho, 4 de julho de 1776. A declaração, a Declaration by the Representatives of the United States of America in General Congress Assembled. A declaração dos representantes dos Estados Unidos da América num congresso juntos, né? Das colônias juntas, né? Agora os estados. Né? Finalmente, nessa parte aqui vai ter a noção de direito de propriedade, né? É verdade que em todas as terras confiscadas de Nova York, os arrendatários, que são os que cobram aluguéis, né? Por não receberem suas terras diretamente, eram frequentemente forçados a comprar. Na verdade, os que pagam aluguéis, né?
eram frequentemente forçados a comprá-las mediante a hipoteca. Então os caras já pagavam aluguéis antes, na época do domínio da coroa inglesa, o Quitrent, o imposto sobre terra, e tinha pessoas no monopólio lá que tinham um preço fixo desse aluguel, o que é abominável. O preço tem que ter decidido de forma orgânica no livre mercado, porque o preço fixo gera uma relação inorgânica que às vezes uma casa vai ter um valor menor do que deveria em relação às condições atuais desse sistema, né? Mas enfim, às vezes perdiam terras para o mutuário, né? Algumas pessoas perderam terra por não conseguir pagar uma hipoteca, né? Então, esse é um problema da própria formação de terras da colonização americana, né? As pessoas que pegaram as terras primariamente, por exemplo, vamos supor que você foi um colono inicial ali. Tu fez a primeira casa numa certa região. Tu fez a casa, viveu ali, viveu seu filho, seu neto, seu bisneto, seu trisneto, não sei se esse é o nome, seu tataraneto, seu tataratataraneto, seu tataratataraneto, e assim subsequentemente. E vamos supor que a casa foi vendida. Cara, a casa continua em herança. Em questão de herança, vamos supor que os filhos, no caso, vendem a casa, no caso. Aí, no caso, é diferente. Ou leiloam a casa, enfim. Mas, em questão de herança, deveria ser mantido para a primeira pessoa que construiu na época da colonização. Ou que comprou a casa. Vamos supor, alguém chegou depois, mas ela comprou com dinheiro, obviamente. E no caso, é da pessoa. A propriedade agora. E ela, se ela quiser, vende depois e tal. Eu não acho. Porque o grande problema é que essa noção de posse não existia porque a noção de posse não existia, de fato. Porque basicamente as pessoas que foram construindo lá, em certo momento elas começaram a perder o direito da propriedade, teriam que pagar agora essa tal de esses aluguéis, né? Com preço fixo. Então a noção de propriedade se perdeu. Ninguém tinha posse da terra. Só que é uma apropriação indébita, né? Da coroa inglesa. Então eles não fizeram nada com a terra e já era deles que eles disseram que era. Então, eu pisei aqui primeiro, é meu. Então, é meu tudo, tá? Ao a coroa inglesa pisar nas terras americanas, tudo é deles. Essa é a visão deles, parece. Mas isso era apenas um empecilho para a recém-descoberta da prosperidade de status dos proprietários como terra, né? Então, por mais que aconteceu esses problemas, de pessoas perderem aí, não conseguirem pagar a hipoteca e tal, pelo menos começou esse negócio das pessoas terem propriedade sobre terra, né? Sobre suas próprias terras. Sabe o que seria contraditório? Depois de toda essa revolução, historicamente, os Estados Unidos têm imposto de terra. Eu vou pesquisar aqui agora só pra ver. Vamos ver. USA as Land Tax. Vamos ver. Ó, pagadores de impostos em todos os 50 estados e o Distrito de Colômbia pagam imposto sobre propriedade. Mas imposto em propriedade real é primeiramente por governos locais como cidades, condados e distritos, né? Então tem. Com algumas exceções, estados podem tirar ou aliviar esses impostos em propriedade pessoal, né? Isso, na minha opinião, é esquisito. É esquisito, cara, porque não tá agindo contra a própria noção da revolução. E a proposição indébita de terra e land grant que era dada pela coroa inglesa. Você entende que, basicamente, imposto sobre terra por design imoral é imoral, cara, não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Tu compra uma terra, tu constrói a casa ali, e a casa continua não sendo sua. Tu tem que gastar. Além dos outros impostos, ok, mas tu tem que pagar um imposto sobre algo que é seu, sua propriedade. É tipo, por exemplo, se alguém dissesse que eu tenho que pagar imposto sobre a minha existência, né? O fato de eu existir, eu tenho que pagar imposto por eu existir, né, nesse país. É algo imoral. Agora, sobre a minha propriedade privada, no caso, uma casa, também é imoral.
Então, a propriedade de si mesmo e das suas posses. Eu não discordo de impostos no geral, mas eu discordo desse imposto que é chamado de imposto territorial. É apropriação indébita, na minha opinião. Se você discordar, você tem que também concordar que a coroa inglesa pode ter apropriação indébita. Todas as colônias americanas, como ela fez. E a revolução, no caso, seria injusta. Você vê como esse ponto é tão importante? De direito lockeano de Tesla. Então, nenhum homem será obrigado a frequentar. Aqui uma coisa de liberdade religiosa, né? Quem fala isso é o George Washington, né? Nenhum homem será obrigado a frequentar ou operar qualquer culto, local, ministério religioso, nem será forçado, restringido, molestado ou privado de seu corpo ou de seus fundos, nem sofrerá qualquer outra forma por suas opiniões. Então aqui você tem uma liberdade religiosa, todo mundo faz o que quiser, acredita no que quiser, e isso não vai impedir ela em nada. Esse é um ponto muito importante. Eu creio que foram cristãos que fizeram isso, tá? Foram protestantes que fizeram isso. Então, tenha isso em mente. É uma questão de liberdade. A gente não pode entrar num farisaísmo, né? Num, num legalismo. Em que você é obrigado a uma crença. Não. É livre e espontânea vontade. As pessoas têm que se converter de livre e espontânea vontade, né? E a igreja é de livre e espontânea vontade. Não da forma que a coroa inglesa fazia. Mas que todos os homens são livres para professar e por acordo manter suas opiniões em questões de religião. E que isso não diminuirá, ampliará e afetará de forma alguma as capacidades civis. Então ele pode fazer todas as coisas, trabalho, emprego, cargos públicos, até o ponto da liberdade ser tal que colônias começaram a permitir até católicos também ter cargos públicos num certo momento. Então agora qualquer uma pessoa poderia ter cargo público, não importa a sua crença. E pra mim é isso que é justo. Eu creio que você tem que ter liberdade de crer no que você quiser. E creio que a gente deve se respeitar. Mesmo que nossas crenças se contradizem uma com a outra, né? Não tem como duas ou três estarem certas ao mesmo tempo. Ou uma tá certa ou outra tá errada. Não tem as duas estar certas ao mesmo tempo, porque é uma contradição. Mas basicamente essa era a lógica, né? E teve impacto da Constituição Americana, cara. E daí eu aprendi muito sobre um curso sobre a Constituição Americana em si, né? Tem um no Coursera muito bom, da Universidade de Yale, no edx.org. Tem uma também da Universidade de Princeton, sobre a Constituição. É Constitutional Interpretation, sobre interpretação constitucional, que é muito bom, cara. Esse curso no Coursera, da Yale, e o da edx.org, da Universidade de Princeton, né? Esses cursos, caras, eles mostram que o impacto da Constituição americana em constituições em todo o mundo. Assim como as leis napoleônicas, por exemplo, impactaram direito em todo mundo. Então a Revolução Belga de 1789, Rothbard vai dizer na página 1562, foi grandemente influenciada pelas decisões e documentos estatais americanos e a Declaração de Independência de Flandres contra o domínio austríaco em 1789. Reproduziu a linguagem da americana. Então você tem um impacto da Constituição americana e a Europa tava brava com isso, tá? Quem era a monarquia ainda tava brava com... A França tava brava, os oligarcas ali, né? Outros países que tinham monarquias estavam vendo não a Revolução Americana não como uma coisa boa, mas uma coisa ruim, né? Algo contra as monarquias da época, né? Aqui é uma imagem da Revolução Belga. Eu não sei nada sobre a história da belga, tá? A história da Bélgica. Eu nem sabia que tinha Revolução Belga, que teve Revolução Belga. Pra você ver quanto eu tenho que aprender sobre a Bélgica em si. Mas é interessante, cara. Eu vi essa pintura e eu achei muito interessante. Como ela é bem construída sobre a Revolução, né? Então, interessante essa questão. Além disso, o Ato de União dos Estados Belgas Unidos, em 1790, reproduziu quase exatamente a linguagem e o espírito dos artigos da Confederação, o órgão legislativo central da União. E teve muito documento e muita coisa escrita por liberais americanos que passaram para a Europa e influenciaram esse pensamento liberal clássico, né? Em todos esses casos, Holanda, Bélgica e Genebra, o movimento chegou ao ponto da revolução, mas não concluiu necessariamente naquela época, né? Mas em cada uma desses deles a revolução fracassou e foi esmagada.
Então, o Rothbard vai dizer dessa questão de que a causa talvez seja que é diferente se fazer uma revolução nas Américas. Você não tem um ambiente cheio de países ao redor. E a Europa, que você tem um monte de cara que pode ajudar, pode dar dinheiro pra uma contra-revolução, né? Então, é diferente. É mais difícil, né, na época. Então, Edmund Burke formou em sua defesa da reação no caldeirão das agitações reformistas moderadas e liberais irlandeses, ingleses, muito antes de atacar os supostos horrores da Revolução Francesa. A Revolução Americana, como a direita europeia percebeu, foi um marco vital no avanço e desenvolvimento da tradição revolucionária ocidental, né? Então você vê essa questão do impacto da Revolução Americana, seja para o desgosto dos conservadores monárquicos, oligarcas europeus, e para o gosto das pessoas que queriam uma liberdade política. Eu pessoalmente creio que monarquia é abominável. Eu já disse que biblicamente, se a gente ler primeira e segunda reis, primeira e segunda crônicas, a gente vê que monarquia não funciona. A maioria dos reis é ruim. Essa é a verdade. Por que não funciona? Porque o cara ele tem o direito sobre o país por nascimento, cara. E se o cara for um merda? O cara simplesmente decide, quer saber? Eu sou maluco e eu vou simplesmente eliminar todo mundo aqui. O cara vira um nihilista. O que acontece se o rei vira um nihilista? Dá ruim. Então, você vê em Israel, e tanto Judá e Israel, no Reino do Norte e do Sul, você vê poucos aí que se salvam. Asa ali, Manassés ele vira bom depois de um tempo, né? Ele era mal inicialmente, um dos piores depois vira bom. Enfim, você tem essas questões que são importantes nesse contexto. Então, basicamente era isso. Espero que vocês tenham gostado desse curso que tá quase terminando. E a próxima aula, talvez 2 ou uma, vai ser a final. Se Deus permitir, eu vou publicar amanhã. Eu tenho que ler ainda o livro inteiro, que é o volume 5. Eu já terminei o livro, os 4 volumes do Rothbard, que são 1.600 páginas, né? Agora eu vou pro volume 5, que foi publicado póstumo, né? Publicado depois dele morrer, né? Recentemente, 2019, pelo Von Mises Institute. Então eu vou pro volume 5, que até então não tinha sido publicado, né? Antes de 2019. E tem muitas coisas interessantes sobre o impacto legal, jurídico e do ponto de vista libertário da Revolução Americana. Então é isso.